E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é 10 fatos sobre futebol. Então, antes de podermos começarmos, toquem a vinheta. Então, pessoal, depois dessa vinheta maravilhosa, né? Vamos começar logo com os 10 fatos. E o primeiro fato é o primeiro jogo que houve aqui no Brasil, que o jogo foi entre a CIA Ferroviária e a Companhia de Gás, que foi no dia 14 ou 15 de abril de 1895. Não foi bem definido se foi dia 14 ou 15 de abril de 1895. E o jogo foi 4 para a CIA Ferroviária e 2 para a Companhia de Gás. Então, pelo placar, vemos que deve ter sido uma grande partida, né? Bem movimentada, porque houve 6 gols. Então, logo no primeiro jogo, foi um grande jogo. E também o primeiro clube a disputar os Jogos no Brasil foi o São Paulo Atlético, em 1895. Esse São Paulo não é o mesmo de agora. Na época era um grande clube, aqui São Paulo de agora também é um dos principais do país, só que vive um momento conturbado, um momento crítico da sua história, né? Mas voltando aqui para o assunto, esse São Paulo foi fundado em 13 de maio de 1888 e deixou o futebol em 1911, então não existe mais esse São Paulo. Então vamos para o segundo fato, que era a bola da época. A primeira bola era das marcas Schutz, Fußball e DuPont. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas a Schutz, que foi trazida por Charles Miller, era a pioneira. Charles Miller que trouxe futebol para o Brasil, mas especificamente aqui para São Paulo. E as bolas na época eram bastante semelhantes entre si. Na época, se você visse, era muito igual. Alguns detalhes separavam elas. E de agora é muito diferente se compararmos a de agora do que antigamente, porque antigamente a bola possuía uma abertura por onde colocava a câmera em favos de borracha. Então era uma abertura, eles colocavam lá e fechava com o tipo de um cadarço e ficava a bola muito pesada, muito dura e machucava a cabeça dos jogadores. Então eles criaram na época uma touca protetora onde os jogadores colocavam na cabeça e usava para cabecear a bola e não machucar. Atualmente também temos um que o exemplo é o Cash, que usa até hoje, depois de levar uma pancada na cabeça, então é muito parecido, então foi criado naquela época lá. E aqui tá uma imagem da bola que ele usava na época, é essa imagem aqui. Então vamos para o terceiro fato, que foi tipo de foi um jogo, um treino que originou o futebol de agora e que chamava Tsushu, que era jogado na China por volta dos 3000 a.C. Os militares chineses que praticavam um jogo que na verdade era um treino militar após a guerra. Eles formavam duas equipes com 8 jogadores para passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão. Não podia deixar cair no chão. E o que eles usavam como bola era a cabeça dos adversários que eram mortos na guerra. Então eles ficavam chutando a cabeça em pé dos jogadores e não podia deixar cair no chão até passar duas estacas fincadas no campo. Eram ligados por um fio de cera. Então, mas depois a bola foi evoluindo com o tempo, né? E o couro foi revestida com cabelo. Essa foi a próxima bola que eles usavam e foi evoluindo até chegar a bola que temos hoje em dia. Só que esse é o mais perto que originou o nosso futebol. E na época a China também teve um campeonato que foi disputado contra o Japão. Esses vamos chamar de esporte, um jogo que eles jogavam na época. Então foi disputado contra o Japão também. Então agora vamos para o quarto fato, que é se o Santos parou uma guerra. E é verdade, o Santos já parou uma guerra. Foi no dia 4 de fevereiro de 1969. O Santos Futebol Clube parava a guerra de Biafra, jogando na cidade de Benin, na Nigéria, ao vencer a seleção do Meio-Oeste por 2-1 com gols de Edu e Toninho Guerreiro. Essa partida não tinha sido programada anteriormente pelo empresário Samuel Haitinoff, sua realização só foi decidida após o time santista ter recebido garantias que sua permanência em solo nigeriano seria feita com total segurança pelas autoridades locais. Então, antes do Santos ir lá, eles teve a confirmação de que não haveria guerra e o time estaria totalmente seguro. Então, depois dessa confirmação, eles foram jogar lá e deu certo, não teve guerra, pararam a guerra mesmo e todo mundo acompanhou aquele grande time do Santos que tinha o Pelé, Toninho Guerreiro, o Edu,
que fizeram os gols também, ficou marcado na história do futebol o dia que o Santos parou uma guerra, que foi na Nigéria. Então vamos agora para o quinto fato, que é o recorde de público que teve mundial, foi aqui no Brasil. Segundo a FIFA, quase 200 mil pessoas foram ao Maracanã em 16 de julho de 1950 para a final da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1, que foi de virada, né? Todo mundo sabe essa história já. O público total foi de 199.854 pessoas e os pagantes de 173.850 pessoas. Além do tamanho do Maraca contribuir para o recorde de público, até os anos 90 havia estados brasileiros com áreas reservadas para os torcedores ficarem em pé. Então na época tinha umas partes que todo mundo ficava amontoado, todo mundo lá, ficava todo mundo de pé, então ficava muito espaço, então cabia muitas pessoas. Hoje em dia, que a FIFA fez uma lei que não pode ficar mais de pé por causa da segurança, todo mundo tem que ter um lugar para sentar. Então, não tem, não pode ter mais esse recorde de público, ou só se criar um estádio ou uma arena com mais espaço para as pessoas, né? Aí talvez temos outro recorde, mas por enquanto não. Um dos exemplos que não cabe mais foi na Copa das Confederações, que rolou em junho de 2013, e a final da Copa do Mundo de 2014, que não passou de 75 mil pessoas. Então deu para ver que bem diferente, com cada um com seu espaço, não tem muito público igual antigamente, mas é um grande público mesmo assim. E agora vamos para o sexto fato, que é a maior goleada já registrada na história, que foi entre os, deixa eu ver aqui, entre os times AS Adema, que venceu o Stade Olímpico por 149-0. Mas vamos explicar esse jogo. Era mais um protesto pelo Stade Olímpico contra a arbitragem que estava errando muito na época. Hoje em dia também é. Então lá, começaram o jogo, o State Olympic começou a tocar a bola para trás e fazer gol contra. A cada reinício de jogo eles faziam isso, até os 90 minutos acabarem e ficar o grande placar de 149-0, hein? Mas não ficou barato para eles não. Acabou gerando uma consequência desagradável ao State Olympic. Logo após o jogo, a Federação do Futebol puniu o treinador com a suspensão de 3 anos. Ficou 3 anos sem treinar nenhuma equipe. E esses dois jogadores aqui que estão na imagem ficou até o fim da temporada sem poder jogar. Então, meio injusto, né? O treinador ficar 3 e os jogadores que estão na foto só até o final da temporada, mas esse foi a punição aplicada a eles. E agora, o sétimo fato é o recorde de expulsões que já houve em uma partida de futebol, que foi no dia 20 de junho de 1954, que foi Portuguesa e Botafogo. Eles subiram ao gramado do estádio do Pacaembu para uma partida que se tornaria histórica, válida pelo torneio Rio-São Paulo. Os dois clubes na época estavam muito famosos, a época de ouro, né? A Lusa tinha o Nena, o César e o Renato. O Fogão contava com o Grande Garrincha, o Floriano e o Jaime. E tudo começou quando o Tomé partiu para cima de Ortega e deu início a uma batalha campal no Pacaembu. A briga foi generalizada, incluindo os reservas com os jogadores, trocando socos e pontapés. Então o árbitro, na época, Carlos de Oliveira Monteiro, não sabia o que fazer. Então ele resolveu expulsar todo mundo, todos os 22 jogadores, e a partida acabou naquele momento. Então, tava tendo briga, então acabou lá 3-1. Eu acho que foi para 3 para a Portuguesa e 1 para o Botafogo, se eu não me engano. E agora vamos para o oitavo fato, que é sobre a regra do impedimento. O impedimento faz parte da regra 11 das 17 que rege o futebol. A lei do impedimento foi criada no ano de 1863, no advento da criação do Campeonato da Grã-Bretanha, que foi o primeiro campeonato mundialmente. Primeiro campeonato que existiu no mundo, vamos falar assim. Quando foram feitos os primeiros regulamentos oficiais do esporte, à época a regra dizia que um atacante, para não estar em posição de impedimento, teria que ter ao menos 4 jogadores entre ele e o gol adversário. Então, ao passar dos anos, essa regra foi se alterando, porque ninguém marcava gol, porque 4 jogadores é muito. Os treinadores deixavam jogadores perto do goleiro, alguns e os restos tudo mais afastado para ficar em posição de impedimento mesmo. Então não saía gols, ficava chato os jogos. Então
eles resolveram ir mudando até chegar o de hoje, que é dois jogadores, o goleiro e mais um, só que não necessariamente o goleiro. A gente fala o goleiro e mais um jogador, porque o goleiro sempre tá lá, mas se o goleiro não tiver, é dois jogadores mesmo assim. Então agora vamos para o penúltimo e nono fato, que é o primeiro campeonato nacional que houve no mundo, que foi na Inglaterra. O primeiro jogo foi realizado no Pixlane Ground entre Bolton Wanderers e o Derby County. Não sei se a pronúncia está certa. O vencedor foi o clube visitante, o Derby County, que goleou o Bolton por 6-3. O primeiro gol oficial da história do futebol foi marcado por James Kenyon Davenport, que nasceu em 1862 e morreu em 1908, aos 2 minutos de jogo. Mesmo sem clubes de Londres, os londrinos rejeitaram a profissionalização e por isso ficaram fora da liga. O campeonato, que contou com apenas 12 clubes, foi um sucesso. Esse é um modelo onde todos jogavam contra todos em turno e retorno, sendo declarado campeão que marcasse mais número de pontos permanece imutável na Inglaterra. Então, até hoje na Inglaterra, é dessa maneira que eles jogam. Aqui no Brasil, eles também agora é assim. E fica bem legal, né? Todo mundo joga contra todo mundo. Quem conseguir mais pontos é o grande campeão. Então, achei o campeonato mais bonito de se ver jogando, né? Porque ó, todo mundo contra todo mundo e não eliminatório ou mata-mata, que um joga bem melhor, mas uma bola ou um erro de arbitragem acaba prejudicando tudo o jogo. Um gol, quando os outros jogam, né? Mas modelo de jogar, não vou criticar isso, né? Para não ficar muito ruim aqui, cada um tem a opinião, né? Eu acho que fica bem mais legal os pontos corridos do que mata-mata. Então, agora vamos para o último e 10º fato sobre futebol, que foi a primeira Copa do Mundo, que foi em 1930 e foi sediado no Uruguai pelo ícone do futebol na época. Na época, 1930, o ícone do futebol era o Uruguai, era considerado o país do futebol lá, né? Que hoje em dia é nosso. Aqui no Brasil é considerado o país do futebol, né? Pelos pentacampeonatos e todo mundo gosta de futebol. Mas na época era bem diferente, não tinha 32 participantes igual atualmente. Antigamente só tinha 13 seleções, que eram Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Uruguai, Peru e Romênia. E naquela Copa do Mundo, o campeão foi o Uruguai, então o Uruguai foi o primeiro campeão da Copa do Mundo, mas o Brasil, que é o pentacampeão e maior campeão de Copas do Mundo que temos até agora. E esperamos o ano que vem ganhar o hexacampeonato, né? Tô acreditando nessa seleção que está jogando futebol muito bonito com a chegada do treinador Tite, né? Que é um grande treinador. Então vamos torcer para o ano que vem ganharmos o Hexa lá na Rússia. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo. Espero que você tenha gostado dos 10 fatos sobre futebol, que eu te ajudei a conhecer um pouco mais de futebol, mesmo se você já sabia. Foi bem interessante, eu gostei muito de fazer esse vídeo, então se vocês gostaram, deixa o like, comentem aí os próximos vídeos que vocês querem que eu faça, 10 fatos sobre outra coisa. Estou pensando em fazer 10 fatos sobre o Batman, outros heróis, ou até outros esportes, sobre uma guerra mundial, essas coisas. Se vocês quiserem, deixa aí no comentário. Então, pessoal, foi mais um vídeo meu, foi o segundo. Então, até o próximo vídeo. Falou!